Rodrigo Orengo, os deputados parece que gostaram da opção de aula online, não é mesmo? Porque pelo menos o Rodrigo Maia está pensando numa votação virtual para a presidência da casa, é possível? Essa é a alternativa, viu, Ellen? Bom dia a você, bom dia a todos. E já está dando polêmica, como sempre dá aqui no Congresso Nacional. Não tem uma eleição que não tem questionamento, tem justamente brigas aí entre os parlamentares. E é interessante porque essa história aí de possibilidade de fraude em eleição volta ao debate aqui na Câmara dos Deputados. E por quê? Porque a eleição à Câmara sempre foi presencial. Inclusive aquela imagem que a gente tem das eleições aqui, a presidência da Câmara, Senado, né? Tem lá uma cabine, o parlamentar entra, geralmente tem uma fila de deputados, tem ali um corpo a corpo, e eles votam em a votação secreta. Essa é uma votação que ainda persiste em ser secreta para evitar que os partidos pressionem os parlamentares, para eles terem independência na hora de votar para a mesa diretora, né? Agora, o que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que vai ser presidente até fevereiro, portanto, são os últimos dias aí de comando dele da Câmara, ele está estudando, é a possibilidade de fazer um sistema híbrido. Ele levantou lá, são 95 deputados que têm mais de 60 anos, grupo de risco. Ele quer criar a possibilidade da votação virtual para esses parlamentares, ou criar uma possibilidade para todos. Eles já têm sessão virtual, só que essa sessão virtual ela só funciona em meio à pandemia, não está no regimento, né? Não tem uma mudança aí permanente. Então, quando acabar esse período de pandemia, eles voltam com as sessões presenciais. Agora, é claro que os candidatos aí já estão questionando isso, porque querem regras claras. Então, o deputado Arthur Lira, que é o rival do grupo do Rodrigo Maia, rival do deputado Baleia Rossi, que é o candidato aí do grupo do comando atual da Câmara, Arthur Lira já está fazendo questionamentos públicos e o presidente do partido dele, do PP, já mandou inclusive um ofício aqui à Câmara dos Deputados questionando, né, que história é essa, como é que vai ser a eleição. Agora, Ellen, sabe onde isso pode parar mais uma vez, né? Aliás, toda a polêmica aqui em Brasília para no Supremo Tribunal Federal. Há um caminho para judicializar essa disputa. E confusões à presidência aqui da Câmara, do Senado, mesa diretora, isso não é novidade. A gente viu na última eleição todo aquele auê que deu na eleição do Senado, quando teve um voto a mais. No Senado ainda é eleição por cédula, até porque são poucos senadores, são 81 senadores, isso é uma comparação lá com 513 deputados, então é uma eleição que geralmente é mais rápida, mas ainda é por cédula, aí deu todo aquele problemão lá, deu um voto a mais, tiveram que adiar a eleição, fizeram uma eleição no sábado, então isso tem que ser decidido nos próximos dias, as regras têm que ficar muito claras, e olha, há um caminho muito claro aí de questionamento na justiça, então mais uma vez, é algo do Poder Legislativo que pode parar lá. A porta está aberta para um questionamento no Supremo Tribunal Federal. O Rodrigo, eu brincava com a Carla aqui fora do ar, dizendo assim, vai ser eleição online, o pessoal vai contestar o resultado. Mas aí você lembrou que, na verdade, isso não é nem novidade, né? Não, é novidade. Já tivemos em outras oportunidades. Agora, sabe que esses sistemas online, eles precisam ser estudados. Por quê? Se a gente fizer uma comparação aí das sessões virtuais com aquelas sessões tradicionais, tivemos um aumento da produtividade. Nunca a Câmara votou tanto, em comparação aos últimos anos. Aí, na década, foi o ano de 2019, o ano de maior número de votações. O que possibilitou isso? Claro que foram as sessões virtuais, ficou muito mais fácil de votar e tinha também ali até consensos criados pela oposição para votar medidas emergenciais. O Congresso não podia parar, não podia travar, sentar em cima de votações. Eram questões muito urgentes em meio à pandemia. Então a produtividade aumentou muito. E aí não tem mais aquela desculpa, olha, eu estou nas bases, né? Aquela coisa de segunda-feira, sexta, não tem como votar, eu não consigo chegar em Brasília. Porque na sessão virtual, o cidadão vota de qualquer lugar. A gente viu até cenas inusitadas aí de deputados fazendo isso, aquilo, nas câmeras, né? Mas eles podem votar de qualquer lugar. E aí poderia, inclusive, acabar com aquelas tradições que a gente vê aqui, que estão arraigadas ao Congresso. A história do Carnaval. Tem Carnaval até terça e aí os parlamentares não votam a semana toda. Festas juninas também, é um recesso aqui. Todo ano tem a história das festas juninas e aí eles ficam um tempão sem votar. Enquanto medidas importantes estão aguardando lá a apreciação. Então, a sessão virtual, ela poderia resolver esses problemas, mas até agora não tem definição. Em princípio, quando acabar esse período
emergencial, pandemia, as sessões voltam a ser presenciais. Aí vai acabar com o tal do eu não consigo fazer nada, né? Tem mais tempo para votar, facilita a votação, aí vai ter que se mexer, o pessoal tem que se mexer. E teria que ter uma contrapartida também, né, Carla? Cortar verbas aqui de cota de passagem, né? Gasolina, porque não teria... Pois é, tem tanta coisa ainda para cortar. Por quê? Porque não precisaria, né? Teria uma alternativa. Então, isso deveria ser estudado também, mas realmente essa não é a prioridade aqui do Congresso. Quem dera, né? Utopia, utopia, esses cortes pudessem ser feitos. Agora, vocês estão falando em contestação, de resultado, a gente está falando em Congresso, inevitável não associar o que aconteceu nos Estados Unidos. E aí, Orengo, pergunto sobre repercussões em Brasília. O que é que as pessoas estão dizendo sobre aquela invasão ao Congresso americano? Muitas repercussões, viu, Carla? E foram imediatas. Aqui do presidente do Congresso, primeiro, o senador Davi Alcolumbre, depois Rodrigo Maia, né? E todas no mesmo tom de repúdio total ao que aconteceu nos Estados Unidos, né? Ministros do Supremo Tribunal Federal, presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes. Interessante, até deputados alinhados ao presidente Jair Bolsonaro, que tem uma grande simpatia. Ontem, mais uma vez, reafirmou lá a ligação que ele tem com Donald Trump. O caso de Marcos Feliciano, né, se manifestou nas redes. Outros deputados e parlamentares aqui dessa linha, muito próxima do presidente, fazendo notas de repúdio. O interessante é que esses parlamentares que iam às redes, né, eles até eram cobrados ali por militantes, né, pessoas que votaram neles, mas de qualquer forma, a manifestação geral aqui em Brasília é de repúdio. Temos ainda parlamentares colocando lá a possibilidade de fraude nos Estados Unidos, mas é uma ala minoritária aqui do Congresso Nacional. O grande receio é que isso possa ser replicado em outras repúblicas, inclusive aqui no Brasil. Aliás, já tivemos, infelizmente, cenas parecidas aqui. Claro que em outros contextos, durante aquelas manifestações, tivemos aquela invasão, aquela parte superior ali do Congresso Nacional, mas já tivemos invasão dentro do Congresso Nacional de movimentos, e quebradeira, com vidros quebrados. Então, cenas parecidas em outros contextos já tivemos aqui em Brasília. Por isso que os sistemas de segurança aqui foram todos revitalizados, reformados, né? Apesar daquelas manifestações, o que a gente viu a partir de 2013 aqui em Brasília, né, com manifestantes invadindo a cúpula ali do Congresso Nacional, eles não conseguiram entrar, né, porque o sistema era muito forte de segurança. Inclusive, ocorreram excessos naquela oportunidade. De qualquer forma, isso serve como um exemplo, né, e o repúdio é geral aqui em Brasília. Rodrigo Orengo, bom, voltamos a nos falar amanhã, sexta-feira, preparado, né? Porque amanhã, sexta-feira, é dia de deixar aqui na mão já o seu cardápio. Já estamos preparando aí. Vamos estudando. Até amanhã. Até amanhã, valeu.